meus queridos irmãos e irmãs. Gostaria de partilhar com vocês sobre o Dia Mundial dos Pobres, que vamos celebrar na sua 5ª edição no próximo domingo. Na tarde de sábado, 11 de abril de 2015, o Papa Francisco presidia na Basílica de São Pedro as primeiras vésperas do 2º domingo de Páscoa, ou Domingo da Divina Misericórdia. E naquela ocasião, ele entregava à Igreja a bula Misericordiae Vultus, com a qual proclamava o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que teve início no dia 8 de dezembro de 2015, com a abertura pelo Papa da Porta Santa em Roma, e encerrou-se com o seu fechamento no dia 20 de novembro de 2016. E nesta ocasião, Francisco assim se expressou: embora se feche a Porta Santa, continua sempre escancarada para nós a verdadeira porta da misericórdia, que é o coração de Cristo. Pois, do lado trespassado do ressuscitado, jorram até o fim dos tempos a misericórdia, a consolação e a esperança. Ofereceu-nos ainda o Papa, por ocasião do encerramento do Jubileu da Misericórdia, a magnífica carta apostólica Misericordia et Misera, na qual ele reconhece que a Igreja pôde, no ano santo da misericórdia, colocar-se à escuta e experimentou com grande intensidade a presença e proximidade do Pai, que por obra do Espírito Santo lhe tornou mais evidente o dom e o mandato de Jesus Cristo relativo ao perdão. Francisco ainda recordava na Misericordia et Misera que agora concluído este jubileu, é tempo de olhar para diante e compreender como se pode continuar com fidelidade, alegria e entusiasmo a experiência e experimentar a riqueza da misericórdia divina. E, enfim, ele advertia e exortava: as nossas comunidades serão capazes de permanecer vivas e dinâmicas na obra da nova evangelização, na medida em que a conversão pastoral que estamos chamados a viver for plasmada, dia após dia, pela força renovadora da misericórdia. Não limitemos a sua ação, não entristeçamos o Espírito, que indica sempre novas sendas a percorrer para levar a todos o Evangelho da salvação. E ele manifestava ainda o seu desejo ardente. Desejo ardente de Francisco era que a experiência do jubileu imprimisse em nós as palavras do apóstolo Pedro: outrora não tinhais alcançado misericórdia, e agora alcançastes misericórdia. Uma experiência a ser comunicada. Não guardemos, dizia Francisco, ciosamente só para nós tudo o que recebemos. Saibamos partilhá-lo com os irmãos atribulados, para que sejam sustentados pela força da misericórdia do Pai. Uma partilha que a todos abrace. As nossas comunidades abram-se para alcançar a todas as pessoas que vivem no seu território, para que chegue a todas a carícia de Deus através do testemunho dos crentes. E o Santo Padre salientava ainda ser o nosso tempo, o tempo da misericórdia. Quero partilhar esse denso parágrafo da Misericordia et Misera. Este é o tempo da misericórdia. Cada dia da nossa caminhada é marcado pela presença de Deus, que guia os nossos passos com a força da graça que o Espírito infunde no coração para o plasmar e torná-lo capaz de amar. É o tempo da misericórdia para todos e cada um, para que ninguém possa pensar
que é alheio à proximidade de Deus e à força de sua ternura. É o tempo da misericórdia, para que quantos se sentem fracos e indefesos, afastados e sozinhos, possam individuar a presença de irmãos e irmãs que os sustentam nas suas necessidades. É o tempo da misericórdia para que os pobres sintam pousado sobre si o olhar respeitoso, mas atento daqueles que, vencida a indiferença, descobrem o essencial da vida. É o tempo da misericórdia para que cada pecador não se canse de pedir perdão e sentir a mão do Pai que sempre acolhe e abraça. Precisamente aí, neste belo parágrafo e denso, Francisco esclarece como nele emergiu a intuição que o levou a instituir o Dia Mundial dos Pobres como mais um sinal concreto do Jubileu da Misericórdia e os frutos que ele espera da celebração desse Dia Mundial dos Pobres em toda a Igreja. Assim se expressava Francisco, à luz do Jubileu das pessoas excluídas socialmente, celebrado quando já se iam fechando as portas da misericórdia em todas as catedrais e santuários do mundo, intuí que, como mais um sinal concreto deste ano santo extraordinário, se deve celebrar em toda a Igreja, na ocorrência do 33º domingo do tempo comum, o Dia Mundial dos Pobres. Será a mais digna preparação para bem viver a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que se identificou com os mais pequenos, com os mais pobres, e nos há de julgar sempre sobre as obras de misericórdia. Será um dia que vai ajudar as comunidades e cada batizado a refletir como a pobreza está no âmago do Evangelho e tomar consciência de que não poderá haver justiça sem paz social enquanto Lázaro jazer à porta da nossa casa. Além disso, este dia constituirá uma forma genuína de nova evangelização, procurando renovar o rosto da Igreja na sua perene ação de conversão pastoral para ser testemunha da misericórdia. Não podemos ficar inertes, nem tampouco resignados perante o escândalo do alastramento da pobreza nos grandes setores da sociedade do mundo inteiro, escrevia Francisco na mensagem para o primeiro Dia Mundial dos Pobres. Instituído, portanto, ao findar-se o ano extraordinário da misericórdia, o Dia Mundial dos Pobres constitui para toda a comunidade cristã, como explicou o arcebispo Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, uma ocasião para testar a capacidade de estender a mão aos pobres, aos débeis, aos homens e às mulheres, aos quais muitas vezes é espezinhada a dignidade. Queridos irmãos, salientemos ainda que para o Papa Francisco, a opção pelos pobres é uma categoria teológica antes de ser cultural, sociológica, política ou filosófica e constitui uma força especial de primazia no exercício da caridade cristã, da qual toda a tradição da Igreja dá testemunho. E agora, eu gostaria de, assim, em grandes pinceladas, partilhar com vocês a mensagem do Papa Francisco para esse 5º Dia Mundial dos Pobres. Ele toma como título o versículo "Sempre tereis pobres entre vós", Marcos 14:7. Estas palavras foram pronunciadas por Jesus alguns dias antes da Páscoa
na casa de Simão, chamado leproso. Entrou lá uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito precioso, e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. E este gesto suscitou grande estupefação e deu origem a duas interpretações diversas. A primeira delas é a indignação de alguns dos presentes, incluindo os discípulos, que ao considerar o valor do perfume, cerca de 300 denários, equivalente a um salário anual de um trabalhador, pensam que teria sido melhor vendê-lo e dar o produto aos pobres. Segundo o Evangelho de João, é Judas que se faz intérprete desta posição. Por que é que não se vendeu este perfume por 300 denários para os dar aos pobres? E o evangelista observa, ele, porém, disse isto não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, como tinha a bolsa do dinheiro, tirava o que nela se deitava. A segunda interpretação desse episódio, desse fato da mulher que, com um vaso de alabastro cheio de perfume, o derrama sobre a cabeça de Jesus, a segunda interpretação é dada pelo próprio Jesus e permite individuar o sentido profundo do gesto realizado pela mulher. Deixai-a, porque estais a atormentá-la, praticou em mim uma boa ação. Jesus sabe que está próxima à sua morte e vê naquele gesto a antecipação da unção do seu corpo sem vida antes de ser colocado no sepulcro. Esta visão ultrapassa todas as expectativas dos convivas. Jesus recorda-lhes que ele é o primeiro pobre, o mais pobre entre os pobres, porque os representa a todos. E é também em nome dos pobres, das pessoas abandonadas, marginalizadas e discriminadas, que o Filho de Deus aceita o gesto daquela mulher. O Santo Padre, ainda continuando a sua mensagem, recorda que esta, digamos, forte empatia entre Jesus e aquela mulher e o modo como ele interpreta a sua unção, em contraste com a visão escandalizada de Judas e de outros, esta forte empatia e o modo de Jesus interpretar o gesto daquela mulher inauguram um fecundo caminho de reflexão sobre o laço individual que existe entre Jesus, os pobres e o anúncio do Evangelho. O rosto de Deus que Jesus revela é o rosto de um pai para os pobres e próximo dos pobres. Meus queridos irmãos, os pobres de qualquer condição e latitude nos evangelizam, porque permitem descobrir de modo sempre novo os traços mais genuínos do rosto do Pai, desse Pai que é para os pobres e próximo dos pobres. Meus queridos, Jesus não só está do lado dos pobres, mas também partilha com eles a mesma sorte. Isto constitui também um forte ensinamento para os seus discípulos de todos os tempos. Os pobres não são pessoas externas à comunidade, mas irmãos e irmãs cujo sofrimento se partilha para abrandar o seu mal e a marginalização, a fim de lhes ser devolvida a dignidade perdida e garantida a necessária inclusão social. O Papa dá exemplo de alguns santos e santas que fizeram da partilha com os pobres o seu projeto de vida. Nos recorda Padre Damião de Veuster, santo apóstolo dos leprosos. Com grande generosidade respondeu à vocação de ir para a ilha de Molokai. Tinha se tornado essa ilha um gueto acessível apenas aos leprosos. E aí ele vai viver, a fim de viver e morrer com eles. Precisamos, amados irmãos e irmãs, nos recorda o Papa na sua mensagem,
aderir com plena convicção ao convite do Senhor: convertei-vos e acreditai no Evangelho. E esta conversão consiste, primeiro, em abrir o nosso coração para reconhecer as múltiplas expressões de pobreza e depois em manifestar o reino de Deus através de um estilo de vida coerente com a fé que professamos. É necessário acolher o desafio da partilha e da coparticipação. Mas o ensinamento de Jesus aparece em contracorrente também neste caso, porque promete aquilo que só os olhos da fé podem ver e experimentar com certeza absoluta. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Se não se optar por tornar-se pobre de riquezas efêmeras, de poder mundano e de vanglória, nunca se será capaz de dar a vida por amor. Viver-se-á uma existência fragmentária, cheia de bons propósitos, mas incapaz para transformar o mundo. Trata-se, portanto, lembra Francisco, de abrir-se decididamente à graça de Cristo, que pode tornar-nos testemunhas da sua caridade sem limites e restituir credibilidade à nossa presença no mundo. Queridos irmãos e irmãs, ainda nos recorda Francisco, o Evangelho de Cristo impele a ter uma atenção muito particular para com os pobres e requer que se reconheça as múltiplas, demasiadas formas de desordem moral e social que sempre geram novas formas de pobreza. E há tantas formas de pobreza, nos recordava Francisco, no ano passado veio juntar-se outra praga que multiplicou ainda mais o número dos pobres, a pandemia. A solidariedade social, amados irmãos e irmãs, e a generosidade de que muitos, graças a Deus, são capazes, juntamente com projetos clarividentes de promoção humana, estão a dar e darão um contributo muito importante nesta conjuntura marcada pela pandemia. Entretanto, permanece de pé uma questão nada óbvia. Como se pode dar uma resposta palpável aos milhões de pobres que tantas vezes, como resposta, só encontram a indiferença, quando não a aversão? Qual caminho de justiça é necessário percorrer para que as desigualdades sociais possam ser superadas e seja restituída a dignidade humana tão frequentemente espizinhada? Um estilo de vida individualista é cúmplice na geração da pobreza e muitas vezes descarrega sobre os pobres toda a responsabilidade da sua condição. Mas a pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. E os pobres ensinam-nos frequentemente a solidariedade e a partilha. Impõe-se, pois, recorda Francisco, uma abordagem diferente da pobreza. É um desafio que os governos e as instituições mundiais precisam perfilhar. Com um modelo social clarividente, capaz de enfrentar as novas formas de pobreza que invadem o mundo e marcarão de maneira decisiva as próximas décadas. Se os pobres são colocados à margem como se fossem os culpados da sua condição, então o próprio conceito de democracia é posto em crise e fracassa toda e qualquer política social. Com grande humildade, afirma Francisco, temos de confessar que muitas vezes não passamos de incompetentes a respeito dos pobres. Fala-se deles em abstrato, fica-se pelas estatísticas e pensa-se sensibilizar com qualquer documentário. Ao contrário, a pobreza deveria incitar a uma projetação criativa que permita fazer aumentar a liberdade efetiva de conseguir realizar a existência
com as capacidades próprias de cada pessoa. Sempre tereis pobres entre vós. É um convite a não perder jamais de vista a oportunidade que se nos oferece para fazer o bem. E como pano de fundo, pode-se vislumbrar o antigo mandamento bíblico que encontramos lá no livro do Deuteronômio. Se houver junto de ti um indigente entre os teus irmãos, não estenderás o teu coração, não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão ao irmão necessitado. Abre-lhe a tua mão, empresta-lhe, sob penhor, de acordo com a sua necessidade, aquilo que lhe faltar. Deves dar-lhe, sem que o teu coração fique pesaroso, porque em recompensa disso, o Senhor, teu Deus, te abençoará em todas as empresas das tuas mãos. Sem dúvida, nunca faltarão pobres na terra. E no mesmo comprimento de onda se coloca o apóstolo Paulo, quando exorta os cristãos das suas comunidades a socorrer os pobres da primeira comunidade de Jerusalém e a fazê-lo sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. E não se trata aqui de serenar a nossa consciência dando qualquer esmola, mas antes contrastar a cultura da indiferença e da injustiça com que se olha os pobres. E finalmente ele nos recorda uma palavra de São João Crisóstomo. Quem é generoso não deve pedir contas do comportamento, mas somente melhorar a condição de pobreza e satisfazer a necessidade. O pobre não tem uma defesa. A sua pobreza e a condição de necessidade em que se encontra. O pobre só tem essa defesa, a sua pobreza e a condição de necessidade em que se encontra. Não lhe peças, diz São João Crisóstomo, mais nada, mesmo que fosse o homem mais malvado do mundo. Se lhe vier a faltar o alimento necessário, libertemo-lo da fome. O homem misericordioso é um porto para quem está em necessidade. O porto acolhe e liberta do perigo todos os náufragos, sejam eles malfeitores, bons ou como forem. Aos que se encontram em perigo, o porto acolhe-os, coloca-os em segurança dentro da sua enseada. Também tu, portanto, quando vês por terra um homem que sofreu o naufrágio da pobreza, não o julgues, nem lhe peças conta de seu comportamento, mas liberte-o da desventura. E finalmente, concluindo, nos recorda Francisco, é decisivo aumentar a sensibilidade para se compreender as exigências dos pobres, sempre em mutação por força das condições de vida. Devemos estar abertos a ler os sinais dos tempos, que exprimem novas modalidades de ser evangelizadores no mundo contemporâneo. E ele conclui: faço votos de que o Dia Mundial dos Pobres, chegado já à sua 5ª celebração, possa radicar-se cada vez mais nas nossas igrejas locais e abrir-se a um movimento de evangelização que, em primeira instância, encontra os pobres lá onde estão. Queridos irmãos e irmãs, concluo com uma citação feita por Francisco, do padre Primo Masorali. Gostaria de pedir-vos para não me perguntardes se existem pobres, quem são e quantos são, porque tenho receio que tais perguntas representem uma distração ou o pretexto para escapar de uma específica indicação da consciência e do coração. Os pobres, eu nunca os contei, porque não se podem contar. Os pobres abraçam-se, não se contam. Queridos,
os pobres estão no meio de nós. Como seria evangélico, conclui Francisco, que pudéssemos dizer com toda a verdade: também nós somos pobres, porque só assim conseguiríamos realmente reconhecê-los e fazê-los tornar-se parte da nossa vida e instrumento de salvação. Deus a todos abençoe.